hoje é o dia dela, nossa nutróloga maravilhosa, a doutora Liliane Opperman, bem-vinda! Sempre um prazer te receber. Sempre um prazer vir aqui. E a gente ama, né, todos os conteúdos. Hoje a gente vai falar de longevidade capilar e que, assim, de verdade, a gente sabe que é moldura, que é uma coisa importante, principalmente para as mulheres, né? Para os homens também, claro. Mas eu acho que é uma coisa que fala da nossa alma. Toda vez que eu falo de cabelo, e eu já tive queda de cabelo, parece que arrancaram uma parte da alma. Nossa, uma vez cortaram, eu me senti literalmente amputada. Entende? E eu vou dizer para você sabe que quando uma mulher ela tem um diagnóstico, isso foi um estudo que mostrou, quando ela tem um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que passa pela cabeça não é eu vou morrer, eu vou ficar careca. É o cabelo. É o cabelo. Por isso tantas campanhas e tantas... hoje a tecnologia, enfim, estudando muito para que cada vez ocorra menos, né, doutora? Com certeza. E é importante a gente entender desde as questões genéticas a nutricionais. Não adianta, às vezes, investir só em produto e não comer certinho. Então. Porque o cabelo, assim, quando a gente fala de envelhecimento capilar, a gente está falando do envelhecimento do couro cabeludo, do envelhecimento dos órgãos que também vão absorver esse tipo de vitamina, é tudo isso que está associado? Sim, até os vasos, você vê, com o envelhecimento vai ficando menos vasos no couro cabeludo, que são os que levam os nutrientes para que esse cabelo cresça. Tanto que um dos tratamentos, ele estimula neovasculogênese, que são formação de novos vasos para que esse cabelo continue recebendo todos os nutrientes e, por sua vez, não envelheça, não fique um cabelo de má qualidade. Que interessante, doutora. Vamos seguir. Ai, que bonito que ficou isso aqui. Bonito, né? Vamos colocar na tela, então. A gente separou aqui alguns tópicos importantes que tem que entrar nesse assunto. Já já a gente fala das fases do cabelo, mas os fatores, então, extrínsecos que interferem na saúde do cabelo. Poluição, dietas radicais, danos térmicos e químicos, estresse emocional, puxa vida, raios UVB, tem mais, olha lá. Genética, inflamação, alteração dos hormônios, androgênio e estrogênio e aumento de radicais livres. São os principais. E é muita coisa, né? Eu acho que a gente conta aqui, todo mundo tem uns 4, 5. Voltando um pouquinho no anterior, quando a gente fala de poluição, você vê como que todo mundo, às vezes, a gente reclama desse cabelo de cima e a gente não reclama desse de baixo, que é o que tem menos contato com a poluição do ar. O sol, né? Com os raios solares, né? O UVB ele quebra, mas o UVA também ele afeta tanto o fio como o couro. Olha. Por isso que o uso de chapéu com proteção solar é muito importante. Que legal. Essas dietas drásticas, a gente vê gente emagrecendo muito rápido, com caneta ou sem caneta, e não tomam o cuidado de suplementar. Os danos térmicos, ou seja, é importante para principalmente quem usa muito secador, escolher um secador que seja anti-danos, produtos com proteção térmica. Os danos químicos que vão desde coloração, descoloração, as químicas, né, são utilizadas para mudar o fio. A estrutura, né, ou a progressiva, né, que é bem agressiva. E aí quando a gente fala de estresse emocional, até medicamentos usados para a parte emocional também afetam o cabelo. Tem um tipo de alopécia, que é a areata, que fica bem lisinha, várias bolinhas, que também está relacionada com o estresse, mas é uma alopécia que a gente fica tranquila quando encontra, porque ela tem boa resposta ao tratamento, tem bom prognóstico. Que bom, porque fica uma falha, né? É quando cai um tufo mesmo. Isso, fica bem uma bolinha, uma pele lisinha, branquinha, mas tem resposta com tratamento tópico, com mudança, claro, da causa que trouxe esse estresse, né? E até quando você diz na próxima tela inflamações, a gente está falando aí das questões virais também, né? Exatamente. Dos bichinhos, quem não teve aí uma queda importante pós-Covid, a gente fala tanto de se cuidar durante o tempo de uma gripe, como também no pós, né? Hoje se fala muito pós-Covid, pós-H1N1, que é sobre... Dengue. Exatamente, chikungunya. Tem que tratar durante o tempo e o pós, porque o pós é onde você muitas vezes tem alterações de pele, de cabelo, de fadiga. E que fica, viu, gente? Tem que estar com um olhar bem aberto. E vamos colocar a próxima, que eu acho que a próxima é super interessante, que é o ciclo, quer ver? Olha que legal. Roda do envelhecimento capilar. Vamos lá, doutora, pode começar. Então, o nosso DNA, aliás, qualquer envelhecimento, né, seja da pele, nosso DNA, quando ele tem um reparo incompleto,
Aham. E isso vai reparando, mas a célula nunca volta a ser igual, ela sempre fica um pouquinho diferente, um pouquinho menor, um pouquinho pior. Tá. E esse dano incompleto é o que gera esse envelhecimento. Aqui o envelhecimento celular, as nossas células também envelhecem, por isso é importante usar de uma alimentação rica em antioxidantes para reparar, para prevenir. O telômero, que é a parte do cromossomo que com o envelhecimento ele vai encurtando, e hoje a gente sabe de vários ativos que prolongam e impedem esse encurtamento. Olha que interessante, que vão agir também no cabelo? E vão agir no cabelo. Olha, já vamos falar todos os suplementos, Já gente. vamos Já, falar. já. As mudanças mitocondriais, hoje a mitocôndria está sendo muito estudada quando a gente fala desde questões de disposição, energia, parte cognitiva e cabelos, pele. Não adianta só fazer o externo sem a gente cuidar das nossas mitocôndrias. O uso de coenzima Q10 é muito importante. Maravilhoso. O NADH, que é um suplemento que pode e deve ser utilizado. O melanócito, que é o que dá o pigmento. Tanto a gente tem melanócito para o couro cabeludo, para a nossa pele, para o fio de cabelo. E isso também está relacionado com o nosso estilo de vida. Oxidação lipídica, que é um tipo de formação de radicais livres, né? Tem uma teoria muito forte de que a gente envelhece porque o aumento de radicais livres, pelo estilo de vida moderno, pela falta do uso de antioxidantes, acelera tudo isso. Tá. E os ciclos capilares, que é o que a gente vai mostrar, que eles têm geralmente um tempo, Vamos eles mostrar. encurtam, ficam ciclos rapidinhos. E aí, meu cabelo não cresce. Na verdade, não tem um tempo suficiente de ciclo que cresça. Entendi, por isso que ele fica sempre no mesmo lugar, na mesma altura. Mas isso aqui que a gente está colocando, então fase telógena, fase catágena e fase anágena, isso aqui é o normal, deveria ser assim. A fase anágena está 85, 90% dos nossos fios. Quando a gente Tá. vai olhar, fazer uma tricoscopia, que você amplia, você consegue determinar quais são os fios que estão em determinadas fases. Tá. Então, ela dura de 2 a 6 anos. Então, por que 2? Fala assim, com envelhecimento ela passa a durar 2, mas quando é jovem, dura às vezes até 8 anos, que faz aquele Entendi. cabelo longo. É bem importante essa fase, né? E aí, passando esses anos, a catágena é quando ele começa a se retrair, e isso dura uma média de 2, no máximo 3 semanas, Aham. e ele já se prepara, então, para o eflúvio, que é a fase telógena, que dura em média 3 meses. Que é quando cai. E tem uma fase telógena que é muito, que as pessoas preocupam muito, mas ela é benigna, que é o pós-gravidez, que é relacionado ao hormônio. E é geralmente assim, passou o parto, passa ali uns 3, 4 meses e começa. E aí a mulher fica desesperada, vou ficar careca. Mas tem tratamento que pode ser feito nessa fase e que ajuda a diminuir, a lentificar, para que a gente não sinta, não tenha aquela percepção de falta de cabelo. Isso que você falou é real. As meninas ficam bem preocupadas. Eu me lembro que foi uma preocupação que eu tinha. Aí minha mãe, muito sábia, falava assim pra mim: Carol, mas quando você vê ali as mamães andando com seus filhos ou amamentando as crianças, estão todas sem cabelo? Não, calma, minha filha, não vai. Imagina eu na terceira, eu falei, agora não vai voltar nunca mais. E voltou, né, doutora? Então, tem muitos suplementos, muita coisa legal pra gente falar. Vou deixar um espacinho pra vocês mandarem mensagem no @VocêBonitaTV. Volto já. Voltando a falar de cabelo, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. É um assunto, por isso que eu falo, né? É um assunto que a gente, que é muito importante pra alma feminina. Né? Não é detalhe. Não é detalhe, não vamos deixar pra lá. Não é só um detalhe. Né? Vamos falar um pouquinho dos suplementos que estão envolvidos ali? Porque é aquele que eu comentei, que ele impede o encurtamento do telômero, ele é conhecido como astrágalos ou astragalos. Vende na forma de suplementos, mas o ideal é cada paciente ter a sua recomendação com dosagem. Então, por exemplo, se ele tiver uma ferritina baixa, às vezes o hemograma está normal, mas a ferritina está baixa e o cabelo não cresce, não para de cair. A gente precisa manter a ferritina lá em 70, 80, então o ferro é muito importante. Importante também. Num exame de sangue, além do ferro, é importante ver vitamina D3, o zinco, o cobre, porque muitas vezes eles baixam, a gente precisa suplementar. Certo. A vitamina B12, a B5, conhecida como pantotenato de cálcio, que é importantíssima, tal qual a biotina, né? Porque a biotina todo mundo conhece. E precisa mesmo, né? E precisa. Silício orgânico, que é muito importante para o brilho, para a qualidade. E legal, tudo isso que eu estou falando é para o cabelo, para a pele, para a unha.
Então, quem toma já cuida de tudo. E para as articulações, hein? Também. Porque o silício para as articulações... É legal. E o colágeno, doutora? Colágeno, Porque quando a gente fala de sim. cabelo, né? O colágeno também. Tipo 1. E quando a gente fala de colágeno, couro cabeludo, quanto mais elástico, qualquer um pode fazer esse teste em casa. Se você mexe no couro e ele mexe assim molinho, significa que o fio está sendo bem nutrido. Se aquele... o couro tem que estar livre. Se aquele couro duro, você pode ter certeza que ele está duro e o cabelo não está recebendo nutriente. Ai, que interessante! Então, a gente precisa de elasticidade, de um couro cabeludo que se movimenta, que você logo que tira a pressão, ele, né, o sangue ele volta rapidinho, que está vascularizado. Perfeito, doutora. Vamos fazer o teste todo mundo aí. Então, pega aqui na raizinha. Se você mexe, ó, parece até um cabelo de boneca, né? Sim, o meu mexe. E aí tá tudo bem. Se tem aquela parte que tá fibrosada, às vezes a pessoa fez procedimento errado, alguma cicatriz, fica aquela fibrose e aquela área não recebe o sangue e, portanto, não recebe os nutrientes. Interessantíssimo. Falo, gente, sabe tudo, referência na área. Tem perguntinha já pra você, vou aproveitar pra arrumar meu cabelo. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Rosa, obrigada, um beijo. Tomar biotina e depantenol pode ajudar a diminuir a quebra e a linhaça? A linhaça é riquíssima em ômega 3, sim, biotina pode ajudar. Como eu falei, cada pessoa tem a sua causa, se de repente é por ferro ou é por zinco, mas o depantenol, que é o ácido pantotênico ou pantotenato de cálcio. É importante repor a vitamina D também, para que muitas pessoas têm ela muito baixa. Então, quando a gente está falando de inflamação, a gente pensa em ômega 3, a gente pensa em vitamina D, ômega 3 do peixe e da linhaça também. Tá? Então, é muito importante a gente equilibrar a nossa inflamação, porque a nossa alimentação é muito ômega 6 e 9 e muito pobre em 3. Então, alimentos que sejam ricos em ômega 3 para melhorar a inflamação sistêmica e local, tá? E também, se a gente fala de inflamações locais, muitas vezes a gente tem folículo obstruído. Isso precisa também de um tratamento local para esse cabelo ter liberdade de crescimento. É quando ele está entupido ali com oleosidade? Com oleosidade, resto de produtos inadequados ao tipo de cabelo. Às vezes a pessoa tem uma ponta seca e a raiz oleosa e ela usa um shampoo para cabelo seco. E aqui, aqui fica mais oleoso. Entendi. Então tem que ter todo um estudo individual para que a gente possa indicar a esse paciente aquilo que é bom para ele tomar, aquilo que é bom para ele usar em casa, o que ele é bom para fazer em consultório, para que a gente tenha essa longevidade capilar e uma boa resposta nesse aumento de brilho, de volume, né? O cabelo muito fininho também, que o envelhecimento faz isso, para que a gente consiga voltar esse diâmetro do fio. Olha, sensacional. E tem muita coisa. Vou colocar a perguntinha do público depois, gente. A doutora já colocou aqui os suplementos, depois se você quiser colocar nas redes sociais. Com certeza. Pro pessoal de casa, que a gente não está com eles expostos, mas a doutora escreve lá nas redes, tá? Vamos para mais perguntinha, quem escreveu pra gente. Obrigada, Ellen, um beijo. Só tenho cabelo branco desde a minha... Eu tenho cabelo branco desde a minha adolescência. Qual o motivo? Meu cabelo é virgem, pois tenho alergia à tinta. Olha só, doutora, é ainda um grande mistério e desafiador entender o aparecimento do cabelo branco antes da hora, vamos dizer assim. E eu vou te falar que tem questões genéticas também envolvidas. A Lara, minha caçulinha, ela tem uns fiozinhos brancos. Desde 7 aninhos, 8 aninhos, a gente brinca que ali tem todas as cores de fio que existem no planeta. Porque tem branco, tem vermelho. Mas o que é interessante? Existe um suplemento para dar energia, conhecido como PQQ, que ele é bem comprido, mas se guardar PQQ, que ele dá energia, ele impede o branqueamento do cabelo. Inclusive, existem também alguns peptídeos biomiméticos que, quando feitos na aplicação chamada MMP, que é a microinfusão de medicamentos sobre a pele, também pode prevenir, retardar e reverter. Tem ativos tópicos para reverter também. Antes a gente falava assim, não, você tem como impedir novos que branqueiam, mas você não consegue reverter. Hoje se consegue. Que interessante, sabia não. Tem muita coisa nova sendo, assim, o avanço na tricologia é algo que está assim a cada vez mais, porque a gente percebe que é uma necessidade da mulher moderna, que a mulher hoje ela já lidou bem com o envelhecimento da pele, agora também a gente quer um cabelo compatível. Então, é verdade, faz sentido. Agora, do cabelo branco, eu não sabia. Olha, parabéns, doutora. Ficaram perguntinhas lá? Eu respondo com muito carinho. E daqui
15 dias ela tá de volta, Com porque certeza. ela é nossa nutróloga querida e quinzenalmente tá com a gente. Agora, vamos estrear quadro novo já com a doutora. Nossa, Não posso dar mais imperdível. spoiler, mas vai ser muito... Meninas, aguardem, né, doutora? Vai ser fantástico, só isso que eu posso dizer. Vai lá para segui-la, o trabalho dela é maravilhoso nas redes sociais, @doutora Liliane por extenso. Você escreve a palavra doutora Liliane, tudo junto, lá nas redes sociais e acompanha esse trabalho maravilhoso.